Bem-vindo, alunos, a mais uma aula do nosso curso de Bioquímica. E na aula de hoje, na nossa 15ª aula, a gente vai estar falando sobre glicogenólise. Na última aula, eu fiz um aparato acerca do que é gliconeogênese. Se você não viu, é interessante que você assista essa aula, tá? Para você poder entender melhor o processo de gliconeogênese e entender melhor esse processo aqui de glicogenólise, o ideal também é que você tenha assistido às aulas de respiração celular, onde eu abordei exatamente o que acontece em cada uma das etapas desse processo, que foi a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então hoje tu vai ficar por dentro de como acontece essa quebra do glicogênio. O que é glicogênio? Da onde vem? Para onde vai? Tu vai descobrir isso hoje. Então pega tua caneta, pega teu caderno, pega teu cafezinho, prepara teu lugar, pega tua aguinha, que hoje tu vai queimar neurônio e vai aprender de fato como acontece esse processo. Então vem comigo. Glicogenólise. Tudo que termina com lise é quebra. Então a glicogenólise é a degradação de glicogênio realizada através da retirada sucessiva de moléculas de glicose. O que isso quer dizer? Que você tem o seu glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo, tá? Animal. Existem vários tipos de polissacarídeo, tá? Eu tenho a quitina nos animais invertebrados, formando o seu exoesqueleto. Eu tenho, por exemplo, o amido lá nas plantas, que é um polissacarídeo de reserva, que parece muito com o glicogênio. Eu tenho a celulose, que também é um polissacarídeo. Então, o polissacarídeo é o agregado de várias moléculas de glicose. Em se tratando de glicogenólise que acontece em nosso corpo, que aqui o ênfase maior aqui é no corpo humano, essa quebra não acontece assim não, mano. Chegou lá, meteu uma facada, saiu um monte de glicose, não. Não é assim. As glicoses são liberadas de uma por uma são liberadas, tá? Nesta imagem aqui você vê literalmente o que acontece nesse processo de quebra do glicogênio hepático, por exemplo, pode ser o muscular, a gente também vai estar abordando aqui as diferenças de glicogênio hepático e glicogênio muscular. E você vê aqui na íntegra o que é que acontece, beleza? Literalmente acontece inicialmente uma fosforólise, ou seja, uma quebra a partir da adição de uma molécula de fosfato inorgânico. O glicogênio se torna glicose, um 6-fosfato. Ai, Patrick, essa molécula tá me perseguindo em toda e qualquer aula tua. É porque, cara, tá falando de via glicolítica, vai falar desses compostos que são formados na respiração celular. Então, glicogênio se converte em glicose 1-fosfato. Essa enzima, existe uma enzima melhor que catalisa essa reação, que é a glicogênio fosforilase, uma enzima maravilhosa que tem a sua priminha, que é uma enzima ramificadora, ou melhor, desramificadora, em se tratando de glicogenólise, tá? Que eu também vou estar comentando sobre ela. Formando glicose 6-1-fosfato, depois a glicose 1-fosfato se converte em glicose 6-fosfato, que vai ser catalisada aqui pela enzima fosfoglicomutase. Tem uma reaçãozinha aí intermediária, porque eu não sei se você lembra, mas tem a glicose 1-fosfato e tem a glicose 1,6-bifosfato. Essa moléculazinha também vai existir aqui nesse pacote. Eu só simplifiquei aqui para você as coisas. E por fim, a glicose 6-fosfato é convertida em glicose a partir da glicose 6-fosfatase, que tu também vai ficar por dentro aqui de um assunto legal acerca de glicogênio hepático que não vai possuir a glicose 6-fosfatase. Então, literalmente, é isso que acontece no processo de glicogenólise. A minha orientação é que você pause esse curso aqui, essa aula agora, e transcreva isso daí no seu material, faça um mapinha mental. Cara, quando você escreve, você aprende. Vá por mim. Então, Patricão, se eu anotar essa base aqui, eu já fico aí meio que entendendo o assunto? Com certeza, tá? Então, o glicogênio
liberou uma molécula de glicose. E você vê aqui que as reações não são muito longas não, tá? Não é 10 reações, não é 15, não. São poucas reações para poder formar a glicose. Mas tem muita coisa interessante que acontece aqui que eu vou estar falando para vocês. Ok? Antes de qualquer coisa, onde o glicogênio pode ser encontrado? No fígado, que é o glicogênio hepático, que por sua vez, ele é o responsável por controlar a nossa glicemia na corrente sanguínea. Então tenta imaginar aí que tem um hormônio que é chamado de insulina, que inibe, por exemplo, o processo de glicogenólise, e tem o hormônio glucagon, que ativa o processo de glicogenólise. Glucagon que atua em situações de hipoglicemia, tá? Opa, tem pouca glicose, bora quebrar aqui o glicogênio hepático, mano, para poder subir a quantidade de glicose aqui na corrente sanguínea, tá? E também vai ter glicogênio muscular. Esse não fornece glicose para a corrente sanguínea. Fornece glicose apenas para o músculo, tá? Então, o músculo, cerca de 2 a 3% é glicogênio, e aqui no fígado, por exemplo, cerca de 10% do fígado é glicogênio. Isso é importante para manter o que nós chamamos de homeostase de glicose, ou seja, o equilíbrio de glicose. Meu filho, você usa muita glicose, muita glicose. Então, o que você come, meu querido? Vamos ser sinceros, depois de algumas horas não tem mais nada de glicose. Então, precisa fazer duas coisas. Ou fazer gliconeogênese, para poder manter a concentração de glicose bacana, ou vai ter que quebrar o glicogênio para poder ceder moléculas de glicose. Interessante é que, para poder, os dois processos, gliconeogênese e glicogenólise, acontecem ao mesmo tempo, mas é claro que a predominância inicial é da glicogenólise. Você tem já lá glicoses armazenadas, então o seu corpo pensa, não, mano, se tem glicose armazenada, eu vou usar primeiro o que está armazenado, depois é que eu vou pensar em converter composto aglicano em glicose. Então olha só, depois que você come, você acabou de comer, ó, recém-alimentado, olha aqui, você tem muito glicogênio hepático, por exemplo. Depois de um jejum de 24 horas, por exemplo, mano, não tem mais nada. Tu já utilizou tudo que tinha de reserva de glicose no glicogênio. Aí você vai começar a fazer gliconeogênese, mano, porque tem que manter as concentrações ideais aí de glicose para você poder ter energia e ficar aí todo bombadão, toda bombadona. Beleza? Olha só, aqui é uma imagem belíssima que mostra o nosso glicogênio, que ele tem uma cadeia principal e tem cadeias ramificadas para poder possibilitar a liberação de várias glicoses ao mesmo tempo. Tá tudo juntinha, uma perto da outra, formando as ligações glicosídicas que nós chamamos. Então, olha só, molécula ramificada, mantido por ligação glicosídica 1,4, ou seja, a ligação que acontece entre os carbonos dessas moléculas de glicose acontece entre o carbono 1 de uma molécula de glicose com o carbono 4 da outra. Isso na cadeia principal. Com ramificação, que no caso acontece com ligação entre o carbono 1 e o carbono 6. Então, na cadeia principal, a ligação glicosídica ela é mantida entre a ligação com o carbono 1 e o carbono 4. Na cadeia ramificada, é entre o carbono 1 e o carbono 6. Aí você deve estar pensando, mano, o que é que isso tem a ver? Porque, na verdade, as moléculas de glicose que estão na cadeia ramificada vão para a cadeia principal, para poder depois acontecer a liberação de uma molécula de glicose. Então, a gente vai estar aqui abordando, inclusive, a ação da enzima desramificadora, que vai estar tirando essas ramificações da cadeia de glicoses unidazinhas lá no polissacarídeo, tá? Então aqui você vê a molécula de glicogênio, que é gigantesca e com suas ramificações, ok? Então olha só, eu tenho aqui mais uma vez para poder ilustrar para vocês a glicose 1-fosfato se tornando glicose 6-fosfato e depois se tornando a molécula de glicose.
Então você percebe aqui o seguinte, eu tenho aqui o glicogênio, tá? Esse glicogênio, ele libera uma molécula de glicose, só que a glicose que é liberada não é a glicose logo pura, é a glicose 1,1-fosfato. Aconteceu aqui uma quebra da molécula de glicogênio com a ação de uma enzima que introduz uma molécula de glicose, de fosfato, à cadeia da glicose, formando a glicose 1,6, glicose 1-fosfato, ou melhor. Então tá aqui glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato. Ocorre aqui uma reação, tá? Intermediária, tá? E a ação da enzima aqui é a glicogênio fosforilase, que está atuando aqui, quebrando e unindo fosfato. E depois a glicose 6-fosfato é convertida em glicose, liberando aqui esse fosfato inorgânico. Nessa outra imagem aqui, que traz um nível de detalhamento maior, olha só, eu tenho aqui a glicogênio fosforilase cedendo aqui a molécula de fosfato inorgânico para a glicose, formando a glicose 1-fosfato. Depois eu tenho a ação da enzima fosfoglicomutase, que faz com que a glicose 1-fosfato seja convertida em glicose 6-fosfato. Que na verdade o que aconteceu aqui não foi uma mudança do fosfato, foi uma troca de fosfato. Eu vou estar dizendo aqui daqui a pouco a reação intermediária que teve aqui, tá? E a glicose 6-fosfato se tornou glicose a partir da glicose 6-fosfatase, tá? E lá na cadeia ramificada existe a ação da enzima desramificadora, que faz com que aquela cadeia libere a glicose. Só que essa glicose aqui, ela não vai logo para isso aqui não, ela vai para a cadeia principal, a não ser a última glicose que ficou na ramificação. Beleza? Então aqui eu tenho o seguinte, olha só. A fosforilase do glicogênio cliva as ligações alfa entre 1,414 entre os resíduos de glicosil nas extremidades não redutoras das cadeias de glicogênio por fosforilase. Então, a glicogênio fosforilase ela é importante na cadeia principal. Na ramificação tem a enzima desramificadora. Beleza? Então, extremidade redutora, carbono anomérico, ou seja, ele não vai estar ligado com ninguém, vai estar livre. Extremidade não redutora, carbono anomérico está comprometido na ligação glicosídica. Então, a enzima desramificadora, ela vai estar atuando nessa cadeia livre. E a enzima fosforilase, a enzima glicogênio fosforilase, ela vai estar atuando na cadeia principal, tá? Esta reação ocorre durante a mobilização intracelular do glicogênio armazenado e é diferente da hidrólise das ligações glicosídicas pela amilase, tá? Então aqui você percebe a reação acontecendo onde a glicose 1 é formado, tá? A glicose 1-fosfato é formado, recebendo o fosfato inorgânico lá na cadeia principal e a enzima desramificadora atuando na cadeia de ramificação. Então perceba que na cadeia de ramificação tem a enzima desramificadora e na cadeia principal tem a fosforilase, a glicogênio fosforilase que vai estar atuando neste processo. Tudo bem? Então aqui eu tenho também uma coisa interessante sobre a enzima glicogênio fosforilase. Ela é uma enzima que precisa ser ativada, tá? Então aqui tem o seu ativador. É uma enzima homodimérica sujeita a controle alostérico. Sofre transformações entre as conformações. Relaxada é quando a enzima está ativa e tensa é quando ela está inibida. Alguns medicamentos, eles inibem, por exemplo, a questão da glicogênio fosforilase, tornando ela tensa e ficando inibida. Para poder acontecer a ativação desta enzima, existe um cofator enzimático que acaba se ligando nela, que é o PLP, que proporciona a ativação desta enzima. Beleza? E aqui eu tenho o seguinte, tá? Para poder acontecer
a conversão de glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, existe uma reação intermediária, onde uma enzima chamada de fosfoglicomutase, tá? Ela vai atuar duas vezes. A primeira delas é trocando o fosfato, tá? O fosfato que estava, o grupo fosfato que estava, o grupo fosfato que estava ligado ao carbono 1, ele acaba indo para o carbono 6, tá? E o fosfato proveniente desta enzima vai para o carbono 1. E em seguida, ele é retirado do carbono 1. Então, estava no 1, olha só, estava no 1, esse 1 foi para o 6. E essa outra enzima fosfoglicomutase introduz esse fosfato no carbono 6. E o carbono 1 acaba liberando o fosfato, se tornando a glicose 6-fosfato. Então aconteceu uma troca de fosfato. Patrick, mas uma reação intermediária tão simples, qual a importância disso? Tudo, gente, envolve a questão de conformação da molécula para proporcionar o processo de formação de outras moléculas a partir dela. Tudo bem? Aqui eu tenho a ação da enzima desramificadora, que é a enzima que vai estar liberando as glicoses da ramificação para possibilitar a ação da glicogênio fosforilase na cadeia principal, ok? Então, o que é que você percebe aqui? Eu tenho a extremidade, tá? Eu tenho a cadeia principal. Aí eu tenho a ação da glicogênio fosforilase, que de fato vai quebrando aqui as ligações glicosídicas. Mas essas ramificações aqui, elas são separadas pela enzima desramificadora. Ó, separou aqui e uniu a cadeia principal. E essa última molécula de glicose que fica presa à cadeia principal, ela é liberada pela enzima desramificadora. Então, a enzima desramificadora é responsável pela liberação de uma molécula de glicose que vai cair na corrente sanguínea. Quando ela quebra aqui, que está aqui em amarelo, quebrou, mas uniu a cadeia principal, aonde a enzima glicogênio fosforilase acabou atuando na separação de uma a uma das moléculas de glicose. Beleza? E aqui eu tenho uma curiosidade bem legal, tá? Que a glicogenólise muscular, ela é diferente da glicogenólise hepática. Isso porque existe a ausência de uma enzima a nível muscular, que é a glicose 6-fosfatase. Lembra que eu falei que lá na aula de respiração celular e na gliconeogênese, que a glicose 6, ó, voltando para cá, cadê aqui, ó? Que a glicose 6-fosfato, para se tornar a molécula de glicose, por exemplo, essa conversão ela acontece a nível de retículo endoplasmático, aonde vai acontecer a ação da glicose 6-fosfatase. Então lembra aqui, ó, entra a glicose 6-fosfato, entra em um transportador T1, esse T1 eu comentei ele na aula de glicogenólise, de gliconeogênese ou melhor, acontece a ação da glicose 6-fosfatase, liberando a glicose, separando ela do fosfato inorgânico. A glicose sai pelo canal T2 e, consequentemente, vai sair para fora da célula pelo canal GLUT2 e o fosfato inorgânico vai voltar para o citoplasma por meio do canal T3, do transportador de canal T3, tá? Isso daqui não acontece, por exemplo, no fígado, acontece no músculo, acontece no fígado. Por essa razão é que o glicogênio hepático é responsável por controlar a nossa glicemia. Então, gente, você viu aqui em tese como acontece o processo de glicogenólise e você percebeu que é tudo bem simples. Conversão e conversão de moléculas até se tornar a glicose. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula, tá? E a gente está seguindo a série. A gente falou sobre gliconeogênese, glicogenólise e a próxima aula eu vou estar comentando para vocês como acontece a glicogênese, que é o processo de formação do glicogênio, que você vai perceber que tudo que está acontecendo aqui vai acontecer o contrário para poder formar o glicogênio, tá?
Espero você na próxima aula. Vem comigo que meu foco aqui é fazer com que você aprenda este assunto. Eu me chamo Patrick Gomes e foi um prazer conversar com vocês. Tchau, tchau!